Capítulo 6 do livro Não Começou com Você, página 90. Ao explorar as palavras, ao analisar a reclamação central, não consideramos apenas a linguagem falada, mas a linguagem corporal, somática ou física. Também prestamos especial atenção aos sintomas e aos comportamentos que se destacam como incomuns. Por exemplo, Carson, um bombeiro de 26 anos, manifestou seu medo tanto física quanto verbalmente. Ele tinha 24 anos quando seu carro derrapou contra a barreira de proteção da estrada e quase caiu do penhasco. Por pouco, Carson conseguiu refrear o veículo e dirigir em segurança até o seu destino. Mas qualquer sensação de controle em sua vida desapareceu. Desde aquele dia, começou a ter ataques de pânico diários, junto com tremores e vertigem. Havia o nítido sentimento de que, se morresse, sua vida não teria valido nada. Especificamente, as palavras da sua reclamação central foram: se eu morrer, não vou deixar nenhum legado. Ninguém vai se lembrar de mim. Partirei como se nunca tivesse existido. Não vou deixar uma boa impressão. O estranho é que seus arrependimentos pertenciam a um homem de 26 anos. Sua vida mal começara. E lá, estava Carson lamentando toda uma existência de remorsos. Era evidente que algo não se encaixara. Ao perscrutar, ou seja, prestar atenção em si mesmo, ouvir a sua própria reclamação central, confiamos nas palavras de forma implícita, mas nem sempre fazemos o mesmo com o contexto. As palavras em si costumam ser verdadeiras para alguém, não necessariamente para nós. A fim de descobrir quem é a pessoa, precisamos espreitar os bastidores da sua história familiar. Para Carson, essa pessoa ausente era o pai. Quando tinha 4 anos, seus pais passaram por um divórcio conturbado. A mãe exigiu que o pai abdicasse dos direitos parentais, após uma longa e mal-sucedida batalha pela custódia. Ele finalmente cedeu e nunca mais viu o filho. Além da mãe depreciar o pai, o novo marido adotou Carson, que recebeu seu sobrenome. Vou fazer um parênteses aqui, tá, gente? Nesse trecho e reforçar para vocês. É muito importante e muito impactante quando um dos progenitores é excluído, seja a mãe ou seja o pai. Ainda que uma outra pessoa venha e adote, tudo bem, tá tudo certo com o amor dessa pessoa. Mas lá na nossa alma, ou lá na alma, a criança ou um de nós sabemos quem é, né? Que falta algo, que tem algo errado. E para completar essa situação, o adotivo colocou o sobrenome dele, ou seja, a história de Carson acontece sob uma grande mentira, podemos dizer assim. Uma história não real, inclusive o nome. Então, isso traz consequências muito danosas, gente, muito danosas, tá? A gente vai perceber e observar que, não só ao longo das nossas práticas, quando a gente tem constelação, mas ao longo dos nossos estudos também. Analisamos novamente a linguagem de reclamação central de Carson. Não vou deixar nenhum legado. Ninguém vai se lembrar de mim. Partirei como se nunca tivesse existido. Não vou deixar uma boa impressão. Agora sua história assume uma nova perspectiva, fundindo a realidade paterna da perda do legado. O filho Carson encontrou um modo velado de se juntar ao pai que é ausente. Não por escolha, mas pelo movimento que aconteceu nessa vida, né? Ele compartilhou os sentimentos da dolorosa experiência paterna, com receio de que também fosse subitamente esquecido. Após descobrir a origem da sua reclamação central, Carson decidiu localizar o seu pai e retomar o contato. Ele se mudara para outro estado e tinha 3 filhos com sua segunda esposa, mas ficou extasiado. O vazio de perder o primeiro filho, 20 anos, persistiu, abrindo um buraco em seu coração, como descreveu. Algo tangível, embora profundamente submerso, também permaneceu dentro de Carson. Era o amor do pai. E aí, a gente que for não vou aprofundar esse tema,
da relação pai e relação filho, mas quem for fazer o curso de constelação familiar sistêmica, a gente vai estudar isso a fundo. E na pedagogia sistêmica também a gente estuda isso a fundo. Por quê? É um buraco essa ausência que nada compensa, gente. Nada. Mesmo que você seja muito bem tratado por outra família, é um buraco que vai impactar, né, na forma como a gente segue a vida, ter os pais presentes ou não. Presente, eu digo, não necessariamente vivos e ao nosso lado, mas presentes em nós, a nossa memória, com espaço, por exemplo, quando a gente pode falar sobre o nosso pai livremente. Atrás de mim, hoje vocês estão vendo, eu tenho a foto dos meus pais, meu pai e minha mãe no casamento deles, né? Meu pai deixou essa existência quando eu tinha 7 anos e por muitos anos eu não falei sobre ele, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Não falei sobre ele por medo de machucar a minha mãe, não falei sobre ele com medo de olhar para a minha tristeza em perdê-lo, não falei sobre ele porque eu não tinha esse conhecimento e agora eu trago ele para mim. Então, falar sobre ele, falar sobre os pontos que eu entendo que eu pareço com ele, falar sobre ele livremente me traz uma liberdade de ser quem eu sou 100%. E as crianças sentem isso e nós carregamos isso ao longo da nossa vida, a nossa relação. Se eu posso ou não falar do pai. Às vezes a criança é separada os pais são separados e a criança vai visitar o pai regularmente. Mas quando volta para casa, não pode contar para a mamãe porque o nome do papai não pode ser citado. Isso traz uma ferida profunda, né? Na criança que se torna um adulto com essa ferida. A gente só cresce, o corpo dentro de nós, o corpinho e a alma continuam a mesma, né? O corpo fica grande, a alma continua a mesma. Isso, quando a gente vai olhar para a aprendizagem da criança, tem efeitos devastadores. Quando a gente vai olhar para a escolha da profissão, tem efeitos devastadores. Quando a gente vai olhar para o posicionamento diante da vida e a força para assumir seus projetos e seu lugar no mundo, tem efeitos devastadores. Mas isso é um assunto a longo prazo que a gente vai estudar profundamente no curso de constelação, tá bom? Para quem tiver um interesse. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a relação com o pai ou com a mãe, ela é a relação mais profunda que nós temos, mais profunda, tá? E ela vai trazer impactos ao longo da nossa vida toda, se ela não for bem trabalhada. Então, como dizem a história, é escrita pelos vencedores, por aqueles que permanecem para narrá-lo. Não importa o quão enviesada ou unilateral ela seja, raramente consideramos como seria contada pelo outro. No caso de Carson, a mãe foi a vencedora e o pai o perdedor, visto que ele não estava presente para criar o filho. Ambos lutaram pela custódia, mas por razões desconhecidas o pai perdeu. Carson percebeu que anos de histórias negativas contadas pela mãe haviam ofuscado as primeiras lembranças paternas. Nossos meses seguintes, ele e o pai criaram novas memórias, acompanhando, pescando nas montanhas, acompanhando e pescando nas montanhas que frequentemente quando eram pequenos. Durante esse período, seus ataques de pânico desapareceram completamente. Juntos, pai e filho começaram a criar um novo legado substancial. A seguir, Qual capítulo? Desculpa. tem alguém com o microfone aberto, pode fechar? Ao Eu seguir, perguntar qual capítulo. estou no capítulo 6, na página 92, tá? Página 6, ou perdão, capítulo 6, página 92, parte 2 do nosso livro, tá? Parte 2. A gente encerrou a parte 1, começamos agora com a parte 2. 92, tá bom? 92, a gente já está começando esse exercício. A seguir, disponibilizo o primeiro exercício escrito. Pegue uma caneta e papel ou um bloco de notas e vamos começar. Vamos lá. Quero também trazer aqui uma evolução para vocês, né? Antigamente, pai e mãe podiam falar o que quisessem um do outro e nós, enquanto crianças, não tínhamos nem força, nem conhecimento e nem podíamos, assim, confrontar ou dizer que a mãe não podia falar do pai, por exemplo. Hoje em dia já existe a alienação parental. É um ganho para nós. É, é um movimento jurídico, né? Então, assim, advogados entendem bem disso, mas que trazem, dentro da parentalidade, um ambiente mais saudável.
Então, assim, olha só como é interessante. O nosso livro ele traz muito de medicina, né? Muito de epigenética, de neurociência, mas eu estou trazendo para vocês um pouco de como a área do direito pode contribuir com uma vida de maior qualidade para todos nós. Porque hoje em dia, o pai ou a mãe falar um do outro para a criança pode ser considerada alienação parental. Quem ganha com isso, gente? A criança, né? Eu estou falando de criança, mas a gente pode colocar aqui adolescente, adulto, porque a criança vai crescer com esse trauma ou com esse grande vazio. Nesse exemplo que trouxe esse trecho do livro, ele mostra que a ausência do pai desenvolveu no Carson ou desencadeou um sintoma de síndrome do pânico. E quando ele volta a conviver com o pai, a síndrome do pânico desaparece. É assim, gente, a síndrome do pânico ela sempre tem uma razão, inconsciente geralmente, geralmente inconsciente. Então, quando ela é atendida, vem aqui para o pessoal te ver, vem aqui. Quando ela é atendida, vem aqui. Gente, meu marido está fazendo gracinha, vou mostrar para vocês ele aqui, ó. Espera aí que eu vou te mostrar, todo mundo que está comigo. Dá um oi. Boa noite, tudo bem? Gente, foi ele que mandou flores, joias, me levou para jantar e a história vocês já sabem, né? Tá bom? Tchau. É que ele chegou aqui e veio me passar aqui no escritório para me dar um oi. Então vamos lá. Hoje em dia, a área do direito que prevê a alienação parental já nos previne ou previne as crianças, vamos colocar assim, as próximas gerações, tá? Quando a gente trabalha sistemicamente, que é o caso do nosso grupo aqui, nós estamos deixando um legado de maior entendimento e de maior consciência que trará efeitos positivos na nossa geração, mas muito, e eu realmente acredito nisso, muito mais fortes, muito mais impactantes e muito mais significativos nas próximas gerações. Porque a maneira como nós compreendemos e nós ajustamos o nosso comportamento aqui vai impactar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, que certamente terão muito menos traumas do que nós, terão uma vida de maior liberdade do que nós, caso, né, e se esse nosso conhecimento continuar sendo expandido como ele tem sido. Eu acredito fortemente em novas gerações, gerações de mais leveza emocional, de menos carga transgeracional, né? E vou fazer um parênteses aqui também, não me atendo necessariamente à religião, mas algo que me veio, né? Alguns estudiosos dizem que nós estamos vivendo a transição planetária, né? Um momento em que a Terra está passando por uma ressignificação para se tornar um mundo de regeneração, ou seja, um planeta melhor, num estado de vibração melhor do que nós temos hoje. E eu de verdade acredito que esse nosso trabalho, esse nosso entendimento contribui para essa regeneração do planeta. Afinal, nós vamos tratar as próximas gerações com entendimento e um nível de consciência mais ampliado. Os nossos pais deram para nós aquilo que eles tinham, da forma como eles podiam, e está tudo certo, né? Está tudo certo não quer dizer que não há dor em nós. É óbvio que há dor em nós. Mas Marta, nós estamos na página 92, tá? A gente vai começar o exercício. É claro que há dor em nós, pela forma muitas vezes como os nossos pais nos tratam. E nós também não somos perfeitos. Eu, com toda a bagagem que eu tenho, eu falho muito com os meus filhos ainda. Mas eu posso dizer que nosso nível de consciência vai ampliando e a gente vai, talvez, errando menos, talvez acertando um pouco mais, talvez olhando para eles como seres humanos, assim como nós, e enxergando neles dores que muitas vezes nós carregamos, coisas que, antes, gente, da abordagem sistêmica, e é como eu estou falando de constelação, tá? Eu estou falando uma transição que aconteceu filosófica, né? Entre o período cartesiano, não vou entrar, que é muito técnico, tá? Mas vou dar uma pincelada, assim, para vocês compreenderem. Entre o período cartesiano, que foi ali no século 16, 17, para um período que é o período sistêmico, que a gente amplia essa visão.
Essa mudança entre o período cartesiano, o que é o período cartesiano? Era o período compreendido e levado, digamos assim, fortemente pelo cartesianismo, que era dirigido por um filósofo chamado Francis Bacon. O que o cartesianismo colocava? Pau, pau, pedra, pedra. É isso ou aquilo. Você está certo ou está errado. E os nossos pais vieram muito dessa influência do cartesianismo. O meu filho meu é assim ou é assado? Não tinha meio termo. Então, os nossos avós, os nossos bisavós foram criados nesse contexto filosófico, certo ou errado, isso ou aquilo, sim ou não, transmitiram para os nossos avós, né? Ainda que de forma mais leve, que transmitiram para os nossos pais, que ainda pegando um pouco mais do entendimento da flexibilidade da abordagem sistêmica, ainda traz vestígios fortes da abordagem cartesiana. Então, o que existia na época do cartesianismo? Ou você acerta ou você é errado. O que a gente começa a compreender dentro da abordagem sistêmica, que não começa com o Bert Hellinger, que eu digo, né? Não começa com a constelação, mas começa com uma abordagem filosófica que vem de um filósofo chamado Bunterleaf, né? O Bunterleaf começa a nos apresentar a abordagem sistêmica, mas isso é pano para manga, né? Quem quiser aprofundar disso, no curso de constelação, a gente vai aprofundar e vai compreender as abordagens filosóficas, a transição de abordagem filosófica que nós ainda estamos passando. Quando a gente começa a vir para a abordagem filosófica, ou seja, a abordagem sistêmica, um pouco mais da vivência dos nossos pais, da nossa vivência, da vivência dos nossos filhos, nós começamos a perceber que não necessariamente alguém é certo ou errado. Tudo ou nada, preto ou branco, como era no cartesianismo. A gente começa a perceber que toda verdade tem três lados. Toda história, perdão. Toda história tem três lados: o meu, o seu e a verdade. Ou seja, cada um está certo, talvez de acordo com o seu ponto de vista. Quando a gente começa, filosoficamente, quando a gente passa por essa transição filosófica, né, do século XVII para o século XVIII, começa esse movimento, começa a existir uma flexibilidade maior do ser humano. Então, antes, por exemplo, vou dar um exemplo bem cruel assim. Cometeu um erro, cortava a mão, não tinha meio termo, né? Antigamente era tudo na lei dos bárbaros. Hoje, a gente tem uma flexibilidade maior. Nossa, existe o direito a um advogado, existe o direito à defesa. Gente, a maior prova de que a gente tem flexibilidade hoje, ou que a gente caminha para um ponto de vista mais abrangente de entendimento, é o direito à defesa, né? Ninguém está 100% certo, ninguém está 100% errado. Tudo depende do ponto de vista. Então, quando a gente começa, nós, né, que não fomos criados num contexto tão severo como os nossos pais, avós e bisavós, nós também começamos a negociar com os nossos filhos. Mas depende. Deixa eu ver, me explica melhor isso, né? Precisamos compreender que na época dos nossos avós, bisavós, tataravós, especialmente os nossos tataravós, talvez não existisse essa flexibilidade. Eles não faziam por maldade. Eles eram assim: filho meu é isso, filha minha engravidou, sai de casa. Por quê? Era essa a lei: olho por olho, dente por dente, certo ou errado, preto ou branco, bom ou mal. Não existia uma flexibilidade. Então, nossa geração ainda colhe frutos dessa geração que veio de uma abordagem filosófica cartesiana, dura, rígida demais com o próprio ser humano. Tudo bem? Dila, você está dizendo que está muito errado o período cartesiano? Não. Graças ao período cartesiano, nós também podemos avançar. A humanidade também avançou em vários aspectos, como, por exemplo, na ciência, na medicina, por quê? A rigidez também levou à metodologia científica, ok? Legal. Agora, dentro das relações humanas, podemos compreender, isso é uma fala minha, tá? Isso é um ponto de vista da Dila, não é um ponto de vista que eu trouxe de um livro. Pode ser que não esteja certa, é claro, olho sistemicamente para mim também, eu não sou certa ou errada o tempo todo. Eu acredito também que essa
flexibilidade que a gente foi passando, que a gente foi passando entre o cartesianismo e o sistêmico, é que dentro da filosofia cartesiana, do período cartesiano que a humanidade vivenciou, nós avançamos muito em aspectos tecnológicos e científicos, mas com a filosofia sistêmica abrindo, ou seja, mais possibilidade de diálogo, o outro ter direito à defesa. Eu sou mãe, eu tenho força, mas eu posso ouvir o meu filho e aquilo que ele tem a me dizer, e eu também considero, eu não preciso ser tão rígida. Dila, compreendo que em questões relacionais, a humanidade ganha muito nesse período que nós estamos, que é o período sistêmico, é um período de entendimento e ampliação de entendimento e percepção. Então, podemos dizer assim, a humanidade avançou muito no período cartesiano, joia. Revolução industrial, avanço da medicina, avanço da tecnologia, rigidez científica, né? Método científico que levou tantas descobertas, né? A evolução da própria tecnologia. Isso a gente avançou muito no período cartesiano, mas eu, Dila Brandão, compreendo que como ser humano, como aspecto relacional, ou seja, olhando para o humano que existe dentro do nosso planeta, esse período que nós estamos de abordagem sistêmica, uma filosofia mais reflexiva, nós crescemos enquanto seres humanos. Nós avançamos enquanto espécie humana, entende? Então tá tudo certo com as abordagens científicas. A gente viu aqui no exemplo de hoje que a avó do Carson, né, foi, não é do Carson, é do outro exemplo que a gente viu, que a avó engravidou aos 15 anos e foi mandada embora de casa, porque era assim. Não, filha minha não fica, engravidou, some. Não existia meio termo. Aonde vai os reflexos, né? O reflexo foi passando de geração em geração e pegou a terceira geração dessa família. Passou pela mãe, passou pela avó e chegou na neta. O sofrimento, né? E a gente já estudou aqui, desde o início desse nosso trabalho, que a gente recebe informações do nosso sistema familiar através do nosso gene. Então, ainda que elas viveram no período cartesiano, tantos anos longe de mim, século XVII, século XVIII, eu ainda posso receber vestígios disso através das memórias que ficaram registradas nesse sistema familiar. Tudo bem? Falei demais, gente? Falei mais que a mãe da cobra? Se alguém tiver dúvida, pode levantar a mão e falar para mim, tá bom? Página 92, a gente vai ler o exercício, tá bom? Eu esqueci de revisar para vocês que vocês podem trazer papel e caneta, mas eu vou conduzir vocês nesse exercício aqui, tá bom? Então vamos pensar em nós, né? Vamos entrar aqui sistêmica, né? É muito legal esse nosso encontro que a gente traz a base teórica, mas a gente entra também na vivência. Vamos entrar na vivência, vamos pensar em nós. Geralmente, vamos pensar em você, cada um de nós que estamos aqui. Geralmente, qual é a frase que você mais usa? Como é que você expressa sobre si mesmo? Quais são suas. Ah, acabou a energia. Ah, tudo bem, Aglaê. Aqui na nossa região está acabando, acabou e ela está sem energia. Em algumas regiões está assim mesmo. Qual é a frase que você mais usa? Geralmente, o que você mais fala, né? Pega o papel e vamos aqui por exercício. Depois a gente vai continuar mais um pouquinho da leitura. Então, pés firmes no chão, relaxa seu corpo. Inspira pelo nariz, solta pela boca, deixa seu corpo bem molinho e concentre-se no problema mais urgente que você tem na sua vida hoje, nesse momento, 10 de fevereiro de 2025. Relaxa o corpo, relaxa o abdômen, corpo molinho, não precisa racionalizar, deixa que venha para você na tua mente qual é o maior problema que você está enfrentando nesse momento. Pode ser de saúde, de trabalho, de relacionamento, qualquer um que afete a sua segurança, sua paz ou seu bem-estar. Se você tiver papel e caneta, você anota, senão você continua aqui fluindo comigo. Tudo bem? 2. Qual é o problema mais profundo que você quer curar? Talvez seja
Um que pareça avassalador demais para você. Talvez um sintoma ou um sentimento que você carrega há muito tempo. 3, o que você quer ver mudar? O que você quer ver mudar? Se você não está anotando, não tem problema. Vai acompanhando comigo e vai fazendo a reflexão. Não meça palavras. Se você puder escrever, bom demais. Se você não puder escrever, eu vou pôr foto do exercício no grupo e você pode fazer de forma escrita. A escrita terapêutica, ela traz muitos benefícios, tá? A escrita terapêutica ajuda você a progredir muito. Então, você pode fazer isso depois. Escreva o que considera importante. Escreva o que surge na sua mente. Por exemplo, talvez você carregue um medo de algo terrível que aconteça no futuro. Não importa o que emergir, apenas escreva. Se nada lhe ocorrer, responda. Se o sentimento, o sintoma ou a condição nunca desaparecer, se isso que você está sentindo nunca desaparecer, o que você teme que aconteça? Ok? Vou dar um minutinho enquanto eu tomo uma água para vocês escreverem ou refletirem. Se isso que mais te incomoda não desaparecer do jeito que é, nunca. O que de pior pode acontecer? Alguém gostaria de compartilhar? Diga, Maria Cleudes. Pode abrir seu microfone. Tudo bem, Maria Olha, Cleudes? Vejo você, meu amor. na verdade, eu tinha levantado a mão para ler, né? Ok, tudo bem. Já chamo você para ler, tá? Tá. Mas já que eu abri aqui, eu vou falar na questão da um. Eu anotei o sono, né? Que eu tô sem sono esses dias, não sei o que que é. Com insônia, né? Na verdade. E a dois, o problema mais profundo ainda é o medo ainda, né? E o que poderia acontecer, deixar de crescer profissionalmente, se persistir, né, deixar de crescer profissionalmente e financeiramente. Quando você fala, eu sinto, é leve, tá? Não tá um sintoma forte em mim. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aquele meio travado, como se tivesse uma tala presa na garganta. Eu vou deixar um exercício para você, tá bom? Isso. Não é um exercício que você vai conseguir fazer agora, você vai precisar de pesquisa. Quem no seu sistema não pôde crescer profissionalmente? Quem no seu sistema familiar não pôde crescer profissionalmente? Me vem, eu não vejo só mulher, tá? Eu acho que pode ser algo relacionado a avô também. Avô. Então, na sua linha descendente, pai, mãe, avós, avós, bisavós, até tataravós, procura pesquisar aí, porque é assim que eu vejo. Eu vejo homem, tá? Agora tá me vindo muito claro, assim. É homem que não pôde seguir, não se permitiu, tá? Faça essa pesquisa aí, como vai conversando. Se você tem com seus tios, com seus pais, se você tiver, procura compreender quem quis fazer algo, mas não seguiu, não seguiu. Me vem forte um homem e me vem chapéu também, tá? Parece que ele usa chapéu, uma pessoa forte que usou chapéu.
Parece que alguém que eu não tenho total clareza, mas que talvez quis empreender ou estudar, mas não pôde. Então, me vem muito a cor cinza, a imagem é muito acinzentada. Eu não consigo te dizer o que é isso, mas é uma imagem acinzentada. É como se o chapéu fosse cinza, o cabelo fosse grisalho, a roupa é cinza. Parece que até o local que ele está é meio cinza. Eu não vejo, por exemplo, um lugar verde, bonito. Eu não sei explicar. Mas você vai encontrar no seu sistema familiar o que isso quer dizer, tá? Cinza. Escreve isso. Se alguma coisa na tua família estava relacionado a cinzas, talvez madeira queimada. Busca a raiz disso. Talvez alguém que precisou trabalhar nesse trabalho, mas essa não era a realização dele. Eu sinto, Maria, que vai ser uma pesquisa longa, não vai ser algo que você vai ser tão rápido para você descobrir, mas não desanima, tá? Não desiste. Tudo bem? Talvez a trava na garganta possa ser alguém que inalou cinza, fumaça. Você vai encontrar, eu tenho certeza que você vai encontrar, tá bom? E aí você compartilha aqui comigo, tá? Ou no PV, tá? Gratidão. Porque é forte e agora que eu falo isso para você, desce para mim o que está preso aqui e vai um bolo lá pro estômago. Então tem uma dor aí transgeracional, tem algum movimento que você está carregando que não é seu. Busca, vai em busca da raiz do problema. Porque se ele não pôde, por amor a ele, por amor a você e a sua descendência, você pode ir um pouco mais longe, romper barreiras, ok? E para mim fica assim, o homem com chapéu. Procura descobrir quem é que usava, tá? Tudo bem? Eu acho que quem levantou a mão foi a Anabela, não foi, Ana? Você queria falar? Quero. Diga, meu amor. Então, eu tenho duas questões muito fortes, e eu acho que acaba até estando interligado, que é a minha saúde e meu trabalho. Eu Qual a sofri um primeira? acidente de A primeira eu não ouvi direito. saúde e trabalho. Sim. Por quê? Eu sofri um acidente, fez 3 anos, um acidente grave de trabalho que eu cheguei a colocar uma prótese na perna. Então, hoje, aquilo que eu pretendia nesse trabalho, eu já não consigo realizar devido a limitações, né? Então, assim, a impotência que eu sinto em realizar as atividades e traçar novas metas me poda, me trava, né? Qual é o seu trabalho? Hoje eu estou adaptada na caixa, como caixa, né? Como se fosse um concorrente do Leroy Merlin, é que eu moro em Portugal. Sim. E, e hoje eu tenho, mesmo na caixa é muito difícil. Então, eu estou em busca de uma, uma nova profissão e está sendo um desafio para mim, porque a saúde não está ajudando Ok. e também começar do zero não é fácil, né? Não é fácil, mas não é impossível. Sim, não é tanto que eu estou em busca disso, Eu vejo, eu tô vejo, buscando, como é que fala, me atualizar, fazer cursos, né? eu vejo você. Olha só, tenho vontade de olhar para baixo, tá? Quando eu olho para você. Então, eu acredito que teve alguém que teve um acidente e não sobreviveu. Você sabe quem é? Não faço a mínima ideia. Pesquisa no seu sistema, tá? Pesquisa, assim como a Maria Cleudes, pesquisa, alguém não sobreviveu. Procura entender qual é a raiz do problema também. E aí você pode me mandar mensagem, tá? Quando eu sinto na hora tudo, eu passo para vocês tudo, mas o seu caso, a da Cleudes, não tá aqui na superfície, tá algo muito lá atrás. Você já me viu aqui conduzindo, que às vezes eu conseguia compreender na hora o que estava acontecendo. No seu, não, eu só tive vontade de olhar para baixo.
E eu acredito que alguém também relacionado a acidente, tá bom? Procurar na tua história, compreender no seu sistema, e quando você descobrir, você pode me chamar. Diga Eudóxia. Vou falar com a Eudóxia e a gente já vai prosseguir, tá, gente? Aí eu não abro para mais ninguém. Ô, Dila, o meu, assim, o que chamou a atenção foi a questão da procrastinação. Mas procrastinação está relacionado a irmãos. E você tem Hum. uma questão pendente, Ah, né? e é Então, interessante, veio o pai. oi? Não, e veio a questão do pai, né? Na hora que você estava falando, né? Eu senti, na hora que eu estava fazendo o exercício, aí me veio. Porque essa questão está relacionada a ele, você sabe disso. Sim, Então, sim, assim, você já tem o cheiro, o caminho te apontando para onde você futucar. Você precisa futucar mais essa história, porque o seu pai pede isso. Todos os momentos, sim, todas as intervenções ele pede para você, né? A gente, a exatamente. gente, a gente não sabe o que vai dar de resultado nesse DNA, mas a gente sabe que essa dúvida precisa ser tirada. Talvez o incômodo seja a dúvida da mãe da criança, Sim, tá bom? obrigada. Procrastinação muitas vezes está relacionado ao irmão não nascido, ao irmão não reconhecido, tá? Aí assim, é como se assim, como que eu vou se ele não vai? É mais ou menos isso que fica na alma. Tudo bem? Sim, sim, Vamos lá. obrigada. Agora os demais, tá bom? Os demais, examine de forma despretensiosa, sem considerar as emoções. Você deve procurar palavras ou frases incomuns ou peculiares. Por exemplo, quais você sempre diz ou talvez nunca tenha dito antes desse exercício de escrita? Qual linguagem parece sobressair? Qual exige a sua atenção? Leia de novo, desta vez em voz alta. Tente escutar de forma imparcial. Chama esse tipo de audição de meta-ouvido ou terceiro ouvido. Como a Cleudes disse assim, talvez eu não consiga seguir na profissão, ou talvez eu não tenha sucesso profissional, algo parecido que ela disse. E ela diz isso com muita emoção. Isso é forte nela. Então é isso que ela tem que ouvir mais. Entende? Quando você fala algo que toca em você, dá um desconforto, aperta uma emoção, gela a barriga, dá um tremor, esse é o ponto. O seu corpo sempre vai te apontar o ponto certo. Quais têm forte ressonância emocional ou sentimento expressivo? Quais despertam estranheza ou peculiaridade? Quais podem não se encaixar totalmente no contexto ou experiência da sua vida? Tente escutar o que escreveu como se estivesse ouvindo outra pessoa. Talvez as palavras realmente pertençam ao trem e você apenas lhe deu uma voz. Talvez seja de alguém, algum familiar traumatizado que não conseguiu pronunciá-las. Isso eu sinto tanto no caso da Cleudes quanto no caso da Anabela. Talvez, por meio de suas reclamações, você esteja contando a história dessa pessoa, da mesma forma que Carson compartilhava a angústia do pai. Ouça o mais profundamente possível para verificar se algo prende a sua atenção. Nesse tipo de escuta, a fim de identificar o essencial, você deve ouvir história, ouvir o que essa história, o que está por trás dessa história, desse enredo. Caso se perca nos elementos emocionais da história, talvez deixe de notar a reclamação central, ou seja, esse escrever, eu vou até colocar no grupo, pedir para você fazer de novo, para vocês fazerem novamente, ou pegar essas anotações, reescreverem, olhar com mais de outra forma, é sair do emocional. Presta atenção. O que você sempre diz? Reflete sobre isso e você vai encontrar pistas do caminho a seguir. Bert Helling retrata esse tipo de escuta da seguinte forma. Deixa eu ver. Quem pode ler? A Lucimara não está aqui? Cadê você, Lu? Eu tô achando. Você quer ler, Lu? Eu também quero. Página Estou 90. aqui. Eu já vou ler para vocês. Já, abro para quem levantou a mão, tá? Página 93, quando Bert Hellinger explica como a gente faz com a escuta. Então, descreverei o que acontece. O último capítulo da página 93. Pode ler? Sim, depois eu passo para quem levantou a mão, tá? A Ana e a Maria. Tá, vamos lá então. Descreverei o que acontece
quando trabalho com alguém. A pessoa me contará algo sobre si mesma e eu ouvirei pela metade. Não quero escutar ou saber exatamente o que ela está dizendo. Portanto, não ouço a ponto de me concentrar, apenas o suficiente para captar o quadro geral. Então, repentinamente, a pessoa pronuncia uma palavra que chama minha atenção. De súbito, por trás de tudo o que está dizendo, há uma palavra que se destaca, que tem força. Sem nem sequer saber o que farei, constato que esse é o local onde posso agir. Se eu permitir que essa palavra me afete, terei uma ideia do que é necessário para a resolução. Só um minutinho, tá, Lu? Só um minutinho antes de você Tá. continuar. Esse trecho, eu acho que ele é do Ordens de Amor, do Bert, desse livro aqui, ó. Não fala aqui no livro, mas eu já li. E eu acho que eu li aqui, nesse livro azul do Bert, que é uma das maiores referências, Ordens de Amor, quando ele fala que vai atender. E é por isso que nós, enquanto consteladores, quando a gente aciona uma constelação, eu digo assim para a pessoa, diga com as suas palavras, de forma muito breve, o que está acontecendo. A gente não deixa a pessoa entrar, trazer detalhes, vir para o racional, para a sofrência. E o Bert fala, eu falava, né, no Ordem de Amor, que ele entra num espaço que ele chama de vazio, porque ele também faz o centramento, né? O respirar, a respiração no vazio. Então ele deixa, ele não vai no racional, ele deixa que algo que aquela pessoa falou chama a atenção. Vocês já devem ter percebido na constelação que algumas vezes frases que vocês falam eu anoto e lá na frente eu explico para vocês a constelação em cima da frase que você falou, porque a sua linguagem central traz pistas. É sobre isso que a gente está falando aqui, ok? Sobre pistas. E a gente mostra sim, fala sim. Na primeira parte do livro, a gente estudou que a gente faz atos falhos, que deixa marcas. A gente usa palavras, às vezes, até erra a palavra, fala uma palavra errada, mas que faz sentido. Por quê? Porque o inconsciente tem suas maneiras de se manifestar. Pelas palavras e comportamentos também. É que muitas vezes a gente não se observa. Mas qual é o exercício aqui de hoje? É sair da sensação, da emoção e olhar isso de forma racional. O que é que você sempre diz sobre você? Que pistas isso deixa sobre você? Ok? Pode continuar, Lu. Daqui a pouco Sandy, eu passo para a Ana e para a Maria Cleudes. Eu passei direto para a Lu, porque eu acabei de fazer uma intervenção com vocês duas. E aí eu sei que a gente fica pensativa e reflexiva pensativa. após a intervenção, tá bom? Então eu estou poupando vocês. Sandy, né? A frase da Sandy você vai dizer agora. Sandy, vou morrer. Agora esmis- esmiuçaremos a queixa central de uma mulher que chamarei de Sandy. Assim como Gretchen, ela foi uma criança com uma história enraizada no Holocausto. Filha de um sobrevivente, Sandy queria ajudar para entender o seu medo avassalador da morte. Então, exploramos um pouco sua linguagem central. Ela descreveu seu medo como não da morte em si, mas de saber que vou morrer e não posso fazer nada para impedir. Isso foge totalmente do meu controle. Sandy também queria ajuda com o seu medo debilitante de espaços fechados, que a impedia de viajar de avião e usar elevadores. Sempre que a porta do elevador fechava ou o avião lotava, com um monte de gente obstruindo a saída, um pânico profundo se instalava. Sua reclamação central dizia tudo: não consigo respirar, não consigo sair, vou morrer. Aos 19 anos, a claustrofobia e a sensação de não conseguir respirar começaram. O pai dela tinha a mesma idade quando os pais e a irmã mais nova dele foram asfixiados na câmara de gás de Auschwitz. Depois que o pai faleceu, havia 10 anos, os sintomas de Sandy pioraram. Embora uma ligação parecesse óbvia para mim, já que trabalhei com muitos descendentes de vítimas e sobreviventes do Holocausto.
ela nunca fez a conexão de que carregava o pânico dos avós e da tia. Talvez até carregasse a culpa do pai de ter sido o único da família a sobreviver. Reconsideramos a linguagem central de Sandy. Saber que vou morrer e não posso fazer nada para impedir, isso foge totalmente do meu controle. Evidentemente, os avós e a tia se sentiram da mesma forma no campo de extermínio ou caminho da câmara de gás. Dentro da câmara de gás, com um monte de gente obstruindo a saída, qualquer um deles pode ter sentido um pânico incomensurável. A linguagem central de Sandy revelava o resultado terrível. Não consigo respirar, não consigo sair, vou morrer. A conexão se tornou evidente para ela. O pânico de seus ancestrais se manifestava em seu interior. Embora soubesse dos trágicos acontecimentos em sua família, nunca fizera a conexão de que poderia ser a portadora de um sofrimento que não lhe pertencia. Agora isso estava claro. Em nossa sessão, pedi a Sandy que visualizasse a tia e os avós parados na sua frente e conversasse com eles. Com meu incentivo, ela disse: assim como vocês, estou aterrorizada. Consigo perceber que esse pavor não pertence a mim. Carregá-lo não ajuda ninguém, nem a vocês e nem a mim. Sei que não desejam isso para mim e que é um fardo me ver tão ansiosa. Em vez disso, vou deixar esses sentimentos de ansiedades com vocês, vovó, vovô e tia Sara. Seus olhos lacrimejaram ao imaginar os três sorrindo e abençoando sua felicidade. Sandy imaginou seu corpo se inundando com o amor que a enviavam. Finalmente, capaz de identificar a origem de sua claustrofobia e seu medo da morte, ela pôde sentir o peso de seus temores se dissipar. Lu, obrigada. Aqui, do mesmo jeito que ela fez, que ela falou, né, nesse último trecho que a Lu leu, como ele conduziu, eu sugiro para a Anabela e para Maria Cleudes o mesmo movimento, tá? O mesmo movimento, tomar consciência de quem é na história e deixar com ele a dor dele. E assim, eu estou citando elas duas porque elas abriram e se expuseram aqui. Mas todas vocês que estão, às vezes, com a câmera fechada, ou que anotaram, também tem alguma questão. Procure compreender de quem é essa questão, se essa questão é sua ou não. E aí, eu vou colocar o exercício de novo e vou deixar o grupo aberto para que vocês coloquem comentários. E aí eu vou conduzir vocês por lá, pelo grupo. Tudo bem? A gente vai ler o próximo. Esse capítulo é muito grande, então nós vamos dividir em duas partes, tá? O próximo começa Lorena com a frase dela. Aliás, qual é a frase da Sandy? Vou morrer. Essa é a frase. Por que que ela trazia isso? Trazia as memórias das vítimas do Holocausto, ok? A próxima que a gente vai ler é Vou Enlouquecer. A gente vai ler no próximo capítulo para não ficar muito grande, a gente começar o enredo e não conseguir compreender. Então, na próxima segunda-feira, a gente lê esse trecho da página 95. Qual é a sua frase? Faça um sinal para mim de joinha ou coloque aí no chat se você conseguiu identificar alguma frase que você fala sempre, que ressoa em você, que faz sentido. Coloca para mim. Quem conseguiu identificar? Não? Ninguém conseguiu? Tô vendo pouco aqui. Maria Josiane. Anabela já colocou. Não, Anabela foi o que a gente conversou, né? Que eu senti. Você não conseguiu identificar a frase, mas eu senti. A sol, não consigo. Tudo bem. Eu vou fazer um exercício para vocês que não conseguiram, tá bom? Então vamos lá para a gente concluir hoje. Pés no chão. Eleva o tronco. Relaxa o ombro. Inspira pelo nariz e solta o ar.
Não consigo, é a frase da Sol. Ah, entendi, não consigo. Não é que ela não consegue fazer, é a frase dela. Ok. Mais alguém tem alguma frase que consegue identificar que você sempre fala e ressoa em você? Ok? Vamos lá. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, abdômen relaxado. Por que não muda da Cecília? Ok, vai chegando as consciências. Relaxa o abdômen, deixa o corpo bem molinho. Pode ser que essa frase venha para você nesse momento. Por que não muda? Eu não consigo. E se eu não tiver sucesso? Quais são as frases que doem em você? Se você não tem a consciência de quem é, não tem problema. Fecha os olhos. Imagina que atrás de você, do seu lado direito, tem a mão do seu pai, sobre o seu ombro. Do seu lado esquerdo tem a mão da sua mãe. Não vai mudar nunca. Frases que estão chegando. Relaxa o abdômen, deixa o corpinho molinho, que pode ser que venha frase na tua mente. Percebam que atrás dos seus pais estão os seus avós, e atrás dos seus avós estão os pais deles, e os pais deles, e os pais deles, e os pais deles, e os pais deles. A Fran, não sou boa o suficiente. Isso mesmo, relaxa o corpo e deixa que a frase venha. Imagina que atrás de você tem um monte de gente do seu sistema familiar que veio antes de você. Pais, dos seus avós, dos seus tataravós, muitas pessoas. Imagine se olhando para frente. Você só sabe que eles estão atrás e olha para frente. Dá um passo à frente, mais um passo à frente e mais um. E agora você se vira de frente para eles. Você vai ver na tua frente primeiro os seus pais, atrás deles seus avós, atrás dos seus avós os bisavós, atrás dos bisavós os tataravós e depois um monte de gente que você nem sabe quem é, mas que faz parte do teu sistema familiar. Inspira pelo nariz, solta pela boca, sem dizer uma palavra, olhe para o seu sistema. Imagine-se tirando os sapatos e caminhando entre eles, do jeito que você sentir. Só olhe nos olhos de cada um, sem dizer uma palavra, com amor e respeito. Se você sente que em algum lugar você precisa parar, ou que em alguém você precisa parar, pare de frente a ele. Ainda que você não conheça o rosto, não saiba a descendência, não saiba se é do lado materno ou paterno, se você sente que precisa parar diante de alguém, pare. Respira profundamente e diga: isso não pertence a mim. Isso não pertence a mim. O que não pertence a você? O eu não sou boa o suficiente não pertence a você. O porquê não muda não pertence a você. E se eu não tiver sucesso não pertence a você. No caso da Anabela, eu não sei o que fazer, né? Não sei para onde ir. Eu não sei para onde ir, Anabela. Sua frase. A minha perna não ajuda, eu não sei para onde ir. As frases que tocam vocês. Eu não sou boa o suficiente. Diga. Se você não localizou quem, nem sentiu vontade de parar, simplesmente se imagine caminhando entre eles e dizendo: isso não pertence a mim. Eu olho com respeito à história de vocês e eu escolho voltar e construir a minha própria história, por amor a mim e em honra a vocês. Andando entre eles, sinta isso. Inspira pelo nariz, solta pela boca, deixa o corpo molinho. E ainda andando entre eles, se imagina voltando lá na frente, lá de onde você saiu. De costa para todos eles.
Você está na frente e os pais atrás, como se fosse um grande triângulo de pessoas atrás de você. Olha para frente, mentalize você olhando para frente, de olhos abertos, cabeça erguida e pés no chão. E diga para você: eu escolho escrever uma nova história. Eu escolho escrever uma nova história. E aí, para cada um de nós aqui, vai ser de um jeito. Por exemplo, talvez a história da Anabela seja: eu sei aonde eu quero ir e eu vou, ainda com a prótese. Talvez a história da Maria Cleude seja: eu falo e terei êxito com isso. Talvez a história da Fran seja: mas eu sou boa nisso. Talvez eu não seja tão boa aqui, mas eu sou boa aqui. Talvez a história da Cecília seja: eu quero mudar agora. Para cada um tem um sentido. Observa que sentido é para você. Talvez o seu sentido seja a escassez financeira. Eles não puderam ter abundância, mas você escolhe escrever uma nova história. Olhando para frente, pés firmes no chão, respira profundamente, solta o ar. E sente que todos aqueles que estão atrás de você estão com as mãos esticadas, espalmadas para você, te enviando bênçãos, te abençoando para que você possa seguir o seu caminho. O Dox até bocejou, movimentou. Ok. Diz para eles: eu escolho escrever uma nova história. Isso mesmo, Cecília. Por amor a mim, em honra a todos vocês e pelas gerações futuras. Respirem, solta o ar e quando for suficiente, pode olhar para frente. Abrir os olhos, cada um em si. A Sofia, pode ser a frase da Sofia: eu fico com o que é meu. Né, Sofia? Vocês não puderam, mas eu posso. Eu fico com o que é meu. E aí, quando a gente vai tomando consciência, aquela frase que era limitadora, te limitava aonde você está, você traz para a consciência e reescreve uma nova frase, libertadora. E aí você pode escrever literalmente, o Doxa tá, é sono ou bocejo isso, a liberação, né? A liberação. E aí você pode escrever essa frase e deixar no local bem visível para você. Começa a fortalecer isso dentro de você. Como é que é o jeito certo da gente fazer diferente dos nossos ancestrais? É não julgando eles e sim pedindo permissão com amor e respeito. Então você diz: isso não é meu, eu escolho fazer diferente. Mas eu digo com amor e respeito e não com arrogância. É assim que é. Anabela, estou abrindo demais a boca. É liberação, Ana. É liberação. Pode continuar repetindo, Ana. Eu sei aonde eu quero ir e vou com prótese mesmo. Pode dizer. Diz em voz alta, Ana. Você vai ver quanta movimentação vai ter no seu campo. A Cleudes possa dizer: eu falo e aceito o sucesso. Diz em voz alta onde você está e vai fazer. Vocês vão sentir movimentar. Porque aquilo que nos limita, enquanto a gente não traz para a consciência, continua sendo as correntes que nos limitam. Quando eu trago para a consciência e ressignifico, é o caminho de libertação. É assim que é. Vamos lá, gente. Oh, dor nas costas, lado direito e sono, lado direito. Ok. Em relação ao papai, deixa eu ver sua frase, Sol. Na família paterna, quem dizia eu não consigo, quem não conseguiu seguir adiante, tá? Deixa, ainda que você não tenha consciência, imagine e diga: isso não é meu, isso não é meu. Por amor a mim, em honra a você, eu vou e eu consigo, ok? A gente faz esse movimento com respeito aos ancestrais. Então vamos lá, vou pedir para que vocês abram as câmeras, vamos tirar uma fotinha por hoje. Eu sei que hoje eu tô meio dodóizinha, não estava assim muito animada como eu costumo ser, mas eu estou feliz de ter concluído o nosso encontro hoje com vocês, tá? E vocês podem
continuar fazendo. Quem não sentiu, pode fazer de novo. Eu vou pôr a foto do exercício? Pode fazer e identifica. O que é que você mais fala? O que é que você mais prende? Vai vasculhar, imagina o seu sistema. Quem não pode seguir, quem não teve sucesso, quem não teve prosperidade, entrega para ele. Você pode fazer diferente, tá bom? Num novo nível de consciência. Vamos lá? 3, 2, 1, cara de rica. Estamos a serviço da vida, né, gente? Estamos a serviço da vida. Ok? Deixa eu colocar. Peço desculpas para vocês, porque hoje eu tô meio borocochô. Eu não sou assim, eu sou mais animada, mas é porque eu tô dodóizinha. Tô feliz de ter concluído com vocês, viu? Deixa eu parar aqui a gravação.